Acho que logo depois da eleição, quem sabe até antes, nós precisamos fazer algumas coisas. Fazer essas comissões parlamentares de inquérito para investigar essas denúncias que não estão sendo investigadas, né? MEC, caminhões de lixo, Codevasf, Denox, investigar tudo isso, passar limpo, devolver um pouco daquela transparência que havia antes do Bolsonaro, e eu acho que não há como não interpor no Senado Federal um impeachment, um afastamento do Procurador-Geral da República, né? Pelo conjunto da obra, pelo que ele tem feito, pela maneira como ele tem se transformado num cabo eleitoral do Bolsonaro. Isso é inacreditável. As pessoas acham que não haverá tempo. Haverá tempo, sim, para depois da eleição entrar-se com um processo de impeachment no Senado Federal e até pedagogicamente afastar esse procurador que lamentavelmente não está cumprindo o seu papel. E eu falo isso assim, constrangido. Eu falo isso assim, insatisfeito também, porque eu votei nele na primeira e na segunda vez. Mas por que não entra agora? Por que espera depois da eleição para entrar? E por que não entrou antes também, acho, né, Thales? Acho que é importante também. Porque o presidente do Senado Federal tem tido um comportamento que não é compatível com a evolução dessas investigações. Ele não concordou, lembram, com a instalação da CPI da Covid. Nós tivemos que arrancar isso. Mas eu digo pedido de impeachment Federal. Ele não concordou com a instalação da CPI do MEC. Nós vamos ter que arrancar isso no Supremo Tribunal Federal. Recentemente, um senador denunciou que recebeu dinheiro para participar da eleição para a presidência do Senado Federal. Em 15 dias, apesar da confissão, o Augusto Aras o isentou completamente. Quer dizer, isso não pode continuar. Mas por que não entra com pedido? Por que não entra agora com pedido de impeachment contra o Augusto Aras? Por que só depois da eleição o pedido de impeachment contra o Augusto Aras? Por que não agora? Porque agora as condições não são favoráveis em função do comportamento que o Rodrigo Pacheco está tendo. Então, vamos ver se a eleição muda um pouco esse cenário, ou pelo menos o nível de consciência dele. Ele não queria a CPI da Covid, arrancamos no Supremo. Ele não quis a CPI do MEC, nós fomos para o Supremo. Quer dizer, é preciso levar em conta a correlação política, né? Ele, por exemplo, ele tem ajudado muito com relação a essa coisa da defesa da democracia. Nós temos conversado bastante com ele, o Rodrigo Pacheco, temos integrado com ele um grupo de defesa da democracia, da Constituição, mas ele precisa melhorar no cumprimento do seu papel institucional. Ele é presidente de um poder e a sua presença à frente da presidência do Senado não pode significar apoio nenhum à impunidade no país. Isso é muito ruim. Isso é o pior que precisa ser consertado pelo Lula. Senador, voltando um pouquinho aí à questão da candidatura da senadora Simone Tebet, ela não conseguiu anunciar como se imaginava, né, como ela pretendia, o vice Tasso Gereissati aí na chapa. O que o senhor sabe dessas articulações do vice? Por exemplo, o ex-presidente Lula, de novo, parece que está conversando com o Tasso, e ao que eu apurei aí, o senhor também conversou com o Tasso para que ele saísse aí da chapa. Como é que está no bastidor essa relação com o Tasso / Lula, e o que o senhor acha que vai acontecer com o vice da Simone Tebet, da onde ele vai sair? Olha, essa coisa do Tasso não ser candidato a vice não tem absolutamente nenhuma ligação com o fato da sondagem que se fez, e eu até participei dela, porque eu tenho com o Tasso uma boa relação, e todos nós consideramos o Tasso uma das referências, uma das melhores referências da política nacional. Se ele, eventualmente, se disporia, em não sendo candidato a vice-presidente da República, a ser candidato a governador, né? Ele foi, em todos os tempos, um dos maiores governadores que o estado do Ceará teve.
Mas ele assim, não demonstrou muita vontade, mas conversou abertamente. Eu até pedi para que ele não desse uma resposta imediatamente, refletisse um pouco, levasse isso em consideração. Era um convite que honrava, um projeto que reunia 9 partidos políticos, ele teria amplas condições de vitória. O Lula tem uma aprovação muito grande também lá no Ceará, hein? O senhor estava colocando em seu nome e em nome do Lula também, né? Eu fiz uma sondagem em nome de setores próximos ao PT, não era exatamente em nome do Lula, entendeu? Mas o Lula estava fazendo parte desse convite. Não, eu acho que ele estava sendo informado, né? E acho que ele, como qualquer um, apoiaria se ele dissesse: não, eu vou querer ser candidato a governador. Não só porque ele foi um grande governador, segundo, porque é um desperdício Tasso Gereissati fora da vida política nacional. Da mesma forma que eu acho que será um desperdício a Simone Tebet fora do Senado Federal. Essa estratégia é totalmente equivocada. Se era para botar um candidato sem voto, sem perspectiva eleitoral, que o PSDB botasse o candidato, ou que o Cidadania botasse o candidato. Mas mandar essa tarefa para o MDB, quer dizer, e com um quadro como a senadora Simone Tebet, isso é lastimável, né? Porque não está correto do ponto de vista da estratégia política inteligente. Senador, e em relação ao que vai acontecer com o vice, o senhor tem alguma ideia de quem vai ser o vice de Tebet? Como é que estão as articulações? Não tenho. Seria Elisiane Gama, senador? A convenção pode... Não, eu não tenho essa informação, evidentemente, mas eu, sinceramente, torço, né, para que ela acerta a mão, escolha um vice que ajude nessa caminhada que nós sabemos que é difícil, mais complicada ainda pela polarização, tanto que eu não vou poder ajudá-la, como gostaria muito de ajudar no primeiro turno, em função de compromissos anteriormente assumidos.